Olá, estamos aqui em mais um programa do podcast Pode Contar. E hoje nós temos a honra de trazer aqui o nosso querido Aldiney Potelec, ele que é pastor até da minha igreja também, mas é diretor de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia de Inovação de Criciúma, além de outras tantas atribuições que nós estávamos falando aqui, né? Ele já fez por meio da prefeitura, ele já foi vereador aqui na cidade de Criciúma também, e vai contar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória política, essa questão pastoral também, e abrir aqui o espaço para ele estar conversando conosco e apresentando aí um pouco mais da sua vida e a sua essência aí para todos nós. Prazer ter o senhor aqui conosco, Aldiney, vamos chamá-lo de Potelec, né, que foi um pedido dele também, ele que é de Rio Negrinho, tem 43 anos, é um pai também, tem um pai do João, um meninão grande, Jair, né, está aqui em Criciúma já há 12 anos, prazer estar com o senhor aqui nesse dia de hoje. Prazer meu, Jonas, não precisa me chamar de senhor, pode me chamar só de Potelec ou de Aldiney, fique à vontade. Prazer estar aqui com você, podendo a gente conversar um pouco nesse período que vamos estar junto aqui, falando um pouco do Potelec, falando um pouco daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente acredita para a nossa cidade também. Legal. Então, primeiro conta um pouquinho sobre o Aldiney Potelec, quando nasceu lá em Rio Negrinho, como é que ele veio parar aqui em Criciúma, né? Afinal de contas, já está 12 anos na cidade, eu acredito que já pode se dizer que é um carvoeiro, né? Provavelmente já frequentou aí o estádio Heriberto Wilson, já foi vereador na cidade no período de 2017 a 2020, mas conta um pouquinho como é que o senhor se tornou tão criciumense hoje, né? O senhor é mais criciumense do que eu, que ainda nem fui no estádio praticamente ainda. Cara, assim, quem é o Aldiney Potelec? Eu nasci em Rio Negrinho, lá há 43 anos atrás. Tive uma infância muito, por parte, até os 6 anos de idade, por exemplo, eu morei com os meus avós, né, por parte de mãe, até porque pai e mãe trabalhavam fora, começando a vida naquele período. E aí eu morei muito com meus avós, só final de semana que eu ia para casa dos meus pais, né? É uma vida bastante difícil, né? Todo começo de vida a gente sabe que não é fácil, ainda mais há 43 anos atrás, né? Além de sou o mais velho da família, né? Tenho mais 2 irmãos mais novos, o Rony e a Andréia. Depois de um certo tempo, ajudei meu pai muito quando ele decidiu empreender, né? Então ele, como empreendedor, ele foi dono de... Rio Negrinho é uma região bastante ligada à questão moveleira, móveis, né? Muitas fábricas de móveis, Rio Negrinho, São Bento do Sul, aquela região do Planalto Norte de Santa Catarina, perto de Joinville, é muito forte nessa questão moveleira. E aí o meu pai começou a trabalhar por conta própria, né, empreendendo na produção de móveis, né? Começou com aquelas cavilhas, não sei se... aqueles pauzinhos de madeira assim pequenininho que você utiliza para montar móveis, né? Sim. A gente chamava de cavilha, nem lembro como é que chama, nem sei como é que chama isso hoje. Na época chama cavilha. Começou com isso, fabricando isso, depois passou a fabricação de móveis, e aí eu auxiliava ele já desde pequeno, né? Ali dos 7, 8 anos em diante eu já estava muito com ele. Depois ele iniciou um trabalho com uma mercearia também, né? Fechou a fábrica de móveis, começou com mercearia na garagem de casa. Seu pai, pelo visto, sempre foi um empreendedor. Grande, né? empreendedor, sempre. Nato, assim. Exatamente, sempre empreendendo. Depois da mercearia passou a ser um mercado, aquele mercado de bairro, passou a ter 2 mercados de bairro. Eu já estava com 14, 15 anos, 16 anos, acompanhava ele também nesse trabalho. Depois ele fechou o mercado, abriu uma distribuidora, comprou caminhão, foi trabalhar com distribuição também no ramo de comércio, alimentos, mas aí trabalhando com distribuição. E aí foi nesse período, eu já estava 17 para 18 anos, foi nesse período que também tivemos muitos problemas, né? Problemas familiares. Os meus pais estavam a ponto de se separar, né? Vários problemas assim que chegaram a esse ponto de um dia minha mãe chegar para mim e falar: olha, eu não aguento mais o teu pai, eu vou me separar. Ele teve problemas de traição. Infelizmente, nesse período a gente não se orgulha disso, né? Eu acabei
presenciando alguns fatos, por exemplo, do meu pai chegar em casa embriagado, muito do dinheiro que ele ganhava durante o dia com o trabalho, com a empresa, com os negócios, ele gastava à noite na noitada. Ele era viciado em jogos de cartas, então ele jogava pôquer, né? Então eu via ele chegando às vezes em casa com fardos assim de dinheiro que ele tinha ganhado numa noite e na outra noite tinha perdido tudo. E aí nisso vem bebida, vem traição e assim por diante. Então chegamos a esse ponto. Não houve separação, porque nesse período ele acabou conhecendo o Evangelho. Nós éramos católicos, ele conheceu o Evangelho através de um programa de televisão, né? E aí, então ele decidiu abandonar aquela vida, se converteu ao Evangelho, levou a minha mãe, meus irmãos. Eu ainda fiquei um pouco resistente, até estava naquela fase de 17 para 18 anos, aquela coisa. Eu queria curtir a vida, né? Mas também tinha problemas pessoais meus, problemas emocionais, depressão, vontade de suicídio e tudo mais, né? E depois, quando eu também acabei acompanhando eles na igreja, eu também consegui me libertar e tudo mais. Então, esse foi da onde que veio o Porto Alegre, né? Sim, legal. Depois, aos 19 anos ali, eu decidi entrar para o ministério, né? Fazer a obra na igreja. E aí, a partir dos 19 anos ali, decidi então entrar no ministério. No caso, bem já entrou na igreja, logo em seguida praticamente já tomou aí... Solteiro, inclusive. Foi? Sim, entrei solteiro, decidi assumir o ministério, né? Sim. E aí, aos 19 anos, eu saí de Rio Negrinho. Já fazem aí 24 anos, né, que eu saí de Rio Negrinho e ganhei o mundo aí, digamos assim, para levar o Evangelho. Para quem não sabe, também, no caso, na Igreja Universal, que é a igreja que o senhor frequenta, também faz o ministério como pastor, né? Eu também frequento essa igreja, mas o que acontece? Os pastores, eles têm uma vida meio que nômade, né? Eles ficam, no máximo, às vezes 2, 3 anos, salvo algumas exceções, como é o caso do Aldinei, né, do Porto Alegre, mas em alguns lugares. Então, eles não ficam muito tempo num determinado lugar. Ficam aqui 1, 2 anos, depois vão para outro e tal. Tem um rodízio, né? Então, assim, inclusive, quando a gente fala em rodízio, é a nível mundial. Então, eles podem estar aqui hoje, como amanhã podem estar lá na Ucrânia, que nós temos pastores aqui de Criciúma, que passaram aqui em Criciúma e que hoje estão lá na Ucrânia, né? Então, o trabalho, assim, evangelístico, um trabalho bacana que a igreja faz. E o senhor, então, entrou nessa rodada. Então, foi aí que o senhor conheceu aí várias outras cidades e depois foi até para fora, né? O senhor chegou a morar em Portugal também, né? Isso, exatamente, Jonas. Eu como falei, né, aos 19 eu decidi fazer a obra, né, como missionário, então, ainda solteiro, né, rodei em inúmeros municípios aqui dentro do estado de Santa Catarina mesmo, desde Florianópolis, Rio do Sul, Blumenau, Jaraguá, Itajaí, aqui em Araranguá, Orleans, Laguna, gente, e tive o Curitibanos, São Joaquim, Sempre no estado. Sempre no estado. Aí depois tive a oportunidade uma passagem muito rápida no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E também aí tive a oportunidade, como você falou, a gente tem a oportunidade de sair do país. Fui para Portugal, né? Aí eu já estava casado com a minha esposa, né? Com a Adriana. Ainda não tinha o João, mas ali em 2005 a gente foi para Portugal. Legal. Eu fui para Portugal, fiquei em Portugal por 4 anos também. De norte a sul de Portugal eu estive no Algarve, lá na região do Algarve, estive na região da Grande Lisboa e estive na região do norte, região norte lá do Porto. Vila Nova de Gaia foi onde inclusive o meu filho João nasceu em Portugal. Em português, Portugal mesmo. Nascido lá em Portugal. Legal. Mas é uma experiência, né? Querendo ou não, acredito que nessa trajetória como pastor, como, enfim, como ser humano, de uma certa forma, conhecer, ainda que a nível regional, a nível estadual, até mesmo, no caso do senhor, até conhecer outro país lá fora, e cultura, essas coisas, eu acho que isso, de uma certa forma, enriquece também a própria pessoa, né? Porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, do nosso meio que a gente vive e passa a ter outras experiências lá fora, com culturas diferentes, com pessoas diferentes, com situações diferentes do cotidiano, isso traz para nós uma riqueza cultural muito grande, né? Eu acredito que isso, de uma certa forma, fez o senhor ser quem o senhor é hoje, né? Eu vejo o senhor muito plural, assim, o senhor muito
dinâmico, né, sem modéstia, sem demagogia, melhor dizendo. Né, eu vejo o senhor muito, muito plural, porque não é, né, a gente conhece vários pastores, vários secretários, várias pessoas, e o senhor é muito plural, o senhor é bem dinâmico, o senhor tem uma pegada diferente, que eu acredito que isso, de uma certa forma, contribuiu, né, pastor? Eu sou muito grato, primeiro a Deus, depois à Igreja Universal, de ter me proporcionado tantas experiências. Primeiro a Deus, depois à Igreja Universal, como pastor. Tanto a experiência de ter passado por diversas cidades, de ter poder ir e ter essa experiência em Portugal, te dá uma outra visão de mundo. Uma outra visão de mundo com relação aos lugares mesmo, com relação a pessoas, né? A gente sabe que os problemas acabam sendo quase que praticamente os mesmos. Onde tem pessoas que têm problemas, e os problemas são quase que idênticos, né? Muda muito pouca coisa de um lugar para outro. Talvez de um lugar tenha uma incidência maior do problema X do que o outro é o problema Y, mas onde tem pessoas tem problemas. A diferença está justamente, né, como que você enxerga que as pessoas enfrentam esses problemas. E aí como que você, também na função aí, de ministerial, você consegue auxiliar as pessoas a resolver esses problemas, né? E aí depois, além disso, eu tive essa oportunidade de vir para o município de Criciúma, vir para Criciúma, né? E aí ter o contato com a questão política, né? Que também... Só interrompendo o senhor, mas tipo assim, é isso que eu até queria chegar. Porque assim, uma das coisas que gera muita polêmica hoje é a questão política versus religião, ou política versus igreja, né? Então tem aquela famosa história de que a gente aprende nos livros de história e tudo mais, que é igreja, Estado, Estado, e não tem que misturar, tem a questão da Bíblia, não tem nada a ver com política, religião não tem nada a ver com política. Então, isso é um tema bem polêmico. Eu acho que vale a pena o senhor, como pastor, e também como hoje uma pessoa do meio político, explicar para as pessoas que estão nos acompanhando o que é, por que isso, por que a igreja, no nosso caso, a Igreja Universal, mas também tantas outras, né? A gente veja que tem Igreja Quadrangular, Assembleia de Deus e tantas outras aí, inclusive católicos, padres também, no meio político. Mas essa questão igreja versus política, como é que o senhor conseguiria, talvez, ajudar as pessoas a entender melhor isso? Porque realmente é um tabu. Então, acho que passar para as pessoas de uma forma mais clara isso, no sentido de que elas possam pensar de que é importante também ter pessoas que representem o meio do evangelho católico, enfim, de qualquer outra religião, lá também na política, é tão importante quanto qualquer outra área. Bom, acho que primeiro de tudo, assim, a ideia de que política e religião não se misturam, essa ideia foi trabalhada, né, de uns tempos para cá, principalmente aí no final do século XIX, início do século XX, foi trabalhada essa questão da ideia de que política e religião não se misturam, porque até então isso era intrinsecamente ligado, né? Se a gente conhece a história da humanidade, a história dos reis, os reis eles eram considerados a autoridade de Deus aqui na Terra, a mais inclusive do que o próprio sacerdote, a mais do que inclusive o próprio Papa e tudo mais, né? Tanto que quando o rei, até hoje, né? Se você quem acompanhou aí a coroação agora do Charles, né? Na Inglaterra, você vê lá que a igreja da Inglaterra lá, foi lá e ungiu o Charles como rei, né? Porque a visão do rei, a ideia do rei, da autoridade do rei, que é uma autoridade constituída por Deus. Então, como falei, até os séculos anteriores, havia uma ligação muito intrínseca entre a religião e a questão política do governo, né? Tanto que a autoridade máxima da igreja era o rei. A autoridade máxima da igreja era o rei, né? Depois, como falei, no final do século XIX, início do século XX, começou a se trabalhar essa ideia de que política e religião não se misturam. Justamente para quê? Para afastar todo o poder da igreja, de influência da igreja nas decisões políticas dos governantes à época. E aí foi se trabalhando isso, e a gente vive isso hoje, né? Viveu muito mais forte isso. Hoje nós já temos uma clareza muito maior com relação a isso.
Mas o que é importante a gente entender? Que, primeiro, todo ser humano ele é um ser político. Independente do seu credo religioso, ele é um ser político. O ser humano ele não foi feito para viver sozinho, para viver isolado. A gente precisa conviver, a gente precisa saber conviver com outras pessoas, a gente precisa conviver, haja visto o que nós vimos aí na pandemia, né, o isolamento social, né, quantas pessoas que acabaram e até hoje manifestam problemas emocionais, psicológicos por conta do isolamento. Então o ser humano ele é um ser político, ele precisa viver em sociedade, ponto. Com relação à questão religiosa, é difícil você separar o ser do que ele acredita, né? Você pode ter um equilíbrio com relação a isso, mas é difícil você separar o ser daquilo que ele acredita. Ele leva, naquilo que a gente fala, um professor leva a sua crença para dentro da sala de aula, por mais que ele seja mais neutro possível, mas ele continua sendo um professor, seja ele católico, evangélico, espírita, seja ele ateu ou não, ele vai ter a crença religiosa dele lá dentro da sala de aula. O empresário da mesma forma, o político da mesma forma, o jogador de futebol da mesma forma, né? Então essa ideia de que política e religião não se misturam era muito mais para afastar o poder da igreja das decisões do que propriamente outra coisa. O que a gente precisa entender também é o seguinte, que nós como igreja, como cristão, como igreja, a gente tem um papel relevante na sociedade. A gente tem um papel relevante na sociedade, né? Então, a igreja, o fato de igreja A, B ou C ter o seu representante político, né, também tem essa questão de relevância, de defender aquilo que a gente acredita como princípio, como valor e tudo mais, né? Então, o que eu penso é o seguinte, tu não pode utilizar talvez o poder religioso que existe para defender pautas únicas e exclusivas que beneficiem única e exclusivamente a igreja em si. Mas se você defende valores, né, que defendem as pessoas, como família, como trabalho, você não vê nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa falando que não tem que existir família, falando que o ser humano não tem que trabalhar, falando que o ser humano ele tem que ficar dependendo única e exclusivamente do Estado. Até porque a igreja faz parte da maioria das famílias, independente do credo religioso, as pessoas geralmente frequentam as igrejas, né? Porque lá buscam seu refúgio. Nosso corpo é formado na verdade, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então as pessoas também buscam refúgio. Independente do credo religioso, a igreja está lá. É uma necessidade do ser humano. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca se apegar a algo superior a ele. Desde os primórdios. Antes, quando não existia igreja, quando não existia religião, o ser humano já buscava se apegar em algo que ele considerava superior. É uma necessidade do ser humano. O cara que diz que é ateu, o ateu ele não acredita em Deus, mas ele acredita em algo. Ele acredita nele mesmo, ele acredita em um guru, em uma filosofia, no universo. Ele precisa em acreditar e se apegar a algo de que ele considera superior e que ali ele busca força, direção, inspiração e assim por diante. É uma questão que realmente, como o senhor bem colocou, questão igreja versus políticas, elas estão ligadas de uma certa forma diretamente, até porque no meio político tem as pessoas que vão também na igreja, que é bom ter representantes da igreja, seja A, B ou C, lá dentro, até porque eles vão representar aquela família, aquela pessoa. Eu acredito que o senhor bem colocou ali, né? A questão, hoje eu acho que essa cultura de que igreja política não se mistura veio muito dos modismos atuais daquelas os famosos minoritários e tudo mais, de relutância, como se eles também não tivessem oportunidade, como eles têm lá dentro cadeiras também. Então existe essa luta como se de um certo preconceito dessa parte, como se a igreja fosse algo mal, né? Então assim, que não pudesse misturar com a política. E também no meio religioso, infelizmente, também tem pessoas que acham que Deus não apoia, de que isso não faz parte, enfim. Porque hoje em dia, eu até entendo um pouco essas pessoas, porque a questão política, principalmente nos tempos atuais a nível Brasil, que a gente está vivendo hoje, ela chega a ser um pouco até, com perdão da palavra, meio nojenta em algumas situações, porque o meio político hoje, infelizmente no Brasil, ele não tem mais credibilidade. A gente não vê mais as pessoas
falando tão bem da política como talvez era antigamente, como era o propósito, porque nós somos políticos, nós fazemos parte da política, a política faz parte da nossa vida, mas a partir do momento que ela perde a credibilidade, as pessoas acabam meio que desanimando, sabe, chutando balde, não quero mais nem saber, eu acho que realmente a igreja não tem que se misturar, eu acho que a pessoa do bem não tem que estar lá dentro. Mas eu penso também, por um outro lado, que é um engano, porque se a gente também, mesmo que esteja desacreditado, porque às vezes não tem pessoas lá dentro que fizeram um trabalho que deveria ser feito. Então, colocar pessoas lá dentro, que é uma decisão pela democracia que hoje existe no Brasil, para poder justamente mudar essa história, eu sei que é difícil de acreditar. Eu, particularmente, acho difícil, mas eu também não vou ser hipócrita em dizer que eu não acredito, porque se a gente conseguir colocar pessoas lá dentro do bem, que consigam mudar o sistema como ele é hoje, que às vezes é muito falho, muito nojento, como eu falei, com perdão da palavra, mas é realmente, acho que a gente tem que lutar. Acho que jogar a toalha, chutar o balde não é o caminho. Eu acredito que tem que realmente colocar pessoas lá dentro para resgatar essa credibilidade. Então, eu não sei se o senhor entendeu ali que existe essa preocupação das pessoas de, o Potelec é um cara do bem, como a gente estava conversando agora, um cara que saiu lá de Rio Negrinho, um cara do bem, vai lá na política, e aí? Será que não vai se corromper? Será que não vai virar a casaca de abandonar o povo, de ficar lá com o sistema político no meio daquele monte de gente, vamos dizer assim? Então, existe essa preocupação também, como se todos que entrassem lá também fossem se corromper com o sistema. Eu acho que essa é uma das maiores preocupações das pessoas que tem hoje, vamos dizer assim, no geral, entendeu? Como se é difícil uma pessoa só mudar tudo. Se a gente observasse, falasse muito bem a questão da política hoje no Brasil, porque não é só o Brasil que tem problemas políticos, todos os países têm problemas políticos, né? Mas com relação, por exemplo, à questão religiosa e à questão política, se você vai para os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, né? Um dos maiores países que nós temos, e nos Estados Unidos a maioria das pessoas lá, elas são protestantes, né? A maioria do nosso povo é ainda cristão católico. Nos Estados Unidos é protestante. Então, nos Estados Unidos, essa questão de você fazer uma oração, do político receber um pastor ou um líder religioso, para eles é uma coisa normal, natural, faz parte da cultura deles, do dia a dia deles. No Brasil ainda tem aquela questão, porque o presidente foi na igreja A, na igreja B, ou na igreja C, o governador, o prefeito, o deputado, quer dizer, tenta se rotular, né? Até para criar de certa forma, tentar criar um preconceito com relação à questão religiosa. Então, isso a gente vai precisar avançar ainda, né? A gente está ainda engateando nesse caso, nessa questão. E com relação à política em si, eu acho que você não tem valores, né, que você não pode abrir mão, né? Todo homem está sujeito à queda. Todo homem está sujeito à queda. Ninguém pode dizer que, não, comigo não vai acontecer. Acho que o que tem que levar em consideração é a questão do caráter, a questão de comprometimento com seus próprios valores. Sim. Eu acho que é isso que é o importante. E outra coisa, se a gente falar da política no Brasil, hoje nós estamos vivendo dois extremos. Exato. Né? Nós estamos vivendo dois extremos. E nós temos um grupo de pessoas que estão no meio, que estão do centro, e se a gente olhar para as eleições que nós tivemos aí do ano passado, alguns dizem a maioria das pessoas votaram no presidente que ganhou a eleição e a outra minoria votou no presidente que não ganhou a eleição. Na verdade, nós tivemos uma outra parcela da sociedade que junta quase que os mesmos votos de um e de outro, que sequer não foram votar, que sequer se manifestaram, que sequer escolheram. Então, quando se falava assim, o Brasil está dividido entre direita e esquerda, isso não é real. Existe pessoas que estão indecisas. Existe um terceiro aspecto político, que é o pessoal que é indiferente. Eu acredito que também pelo fato dos dois extremos justamente puxar muito, tanto para um lado quanto do outro, acho que fugiu muito também dos conceitos de conservador, que o Brasil ainda tem muitas pessoas conservadoras, mas que não querem comprar briga. E a questão política, para eles vejam... Tanto é que a gente hoje, uma das coisas que eu particularmente tenho visto na política, a gente...
liga um noticiário lá, 8 de janeiro, CPI, sabe, tipo assim, foi uma coisa maçante, e a gente vê que aquilo ali, ok, tem que investigar, tem que realmente punir as pessoas que estavam lá fazendo aquela arruaça e tudo mais, só que assim, não tem mais aquela, vou abrir para um projeto, por exemplo, a reforma tributária, deveria ser muito mais bem tratada do que propriamente uma situação, tipo, muito mais noticiada, melhor dizendo, do que um 8 de janeiro, que parece que é abatido. Mas aí assim, a gente vê, daí a gente veja assim, os extremos, com a mídia inclusive apoiando de alguma forma ou de outra isso, e deixando de uma certa forma o básico ali, que é saúde, educação, políticas de trabalho, sabe, de segurança. Esses temas parece que não existe mais na Câmara, não existe mais no Senado, não existe mais nos meios políticos, é meio que uma discussão isso não, talvez não sei se traz audiência ou não, mas não existe mais lá. E as pessoas só estão falando sobre os extremismos. Aqui no Brasil a gente está vivendo realmente essa realidade do direita e esquerda, os dois extremos, e uma pessoa que é mais conservadora, que não quer comprar briga, porque realmente não está ali para isso, ela não veja a democracia, a política como uma coisa para se brigar, mas uma coisa para ajudar, acaba realmente ficando na inércia, que a gente tem fazendo. Quando você vê essa questão, né, e não é só na questão Senado, Câmara, governo, as pessoas estão assim também, né? Você não pode, se você concorda com alguma coisa que a esquerda fez, o pessoal de direita diz, você é esquerdista. Se você concorda com alguma coisa que a direita fez, o pessoal de esquerda diz que você é bolsonarista. Então, as próprias pessoas acabam não tendo tolerância suficiente ou equilíbrio. E eu, talvez porque eu sou uma pessoa de centro, eu digo que a inteligência está justamente no equilíbrio. Exato. É ali que tu encontra, né? O equilíbrio que você encontra a inteligência e você consegue dialogar e encontrar solução para problemas. Independente se é de direita, se é de esquerda. Cara, nós temos um país de tamanho continental, nós temos vários Brasis dentro do Brasil e que tem problemas pontuais, que tem problemas regionais e que a gente precisa resolver. E a gente vai resolver quando? Quando a gente encontrar esse ponto de equilíbrio. É que também, assim, o que acontece? Existe um meio também de... nessa questão do ponto de equilíbrio, algumas coisas ferem a credibilidade das pessoas em determinados partidos, em determinadas pessoas, né? Na questão Lula, Bolsonaro, tem muita gente que não gosta do Bolsonaro, mas também não gosta do Lula, como a gente viu aí. Tem muita gente que ama o Bolsonaro e odeia o Lula, como também tem muita gente que ama o Lula e odeia o Bolsonaro. Então, assim, é meio que muitos extremos aí, muita gente nesse meio. E realmente, eu acredito que a maioria das pessoas, como o senhor bem colocou, está aí nesse meio do centro, assim, onde... não tem assim um extremismo. Eu não sou, por exemplo, bolsonarista, mas eu também não sou não sou a favor do Lula, por exemplo. Tipo, não sou lulista, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Nessa questão até política, agora trazendo um pouquinho mais para uma questão de partido, mas a gente sabe que a nível nacional, o partido que o senhor representa, que no caso que é do senhor, é o Republicanos, né? Inclusive, é um partido que apoiou muito o Bolsonaro e tudo mais, estava mais nesse lado, sempre se mostrou muito, eu vejo um partido mais conservador na questão de escolha, sempre muito, muito ponderado, mas assim, será que o brasileiro gosta um pouco de alguma dessa situação chamada, vamos dizer assim, sabonetando, assim, tipo, não vou nem para um lado nem para o outro, vou para quem tiver com o poder, porque querendo ou não, depois que o Lula ganhou, teve essa situação de que o partido meio que tentou se chegar ali um pouco mais, recebeu algumas, não vou dizer prêmios, mas algumas regalias, vamos dizer assim, para questões políticas também, porque isso também faz parte. E acho que aí é que está o X da questão. As pessoas, por exemplo, eu apoiei lá, sou do Republicanos, do partido A, B ou C. E o partido faz alguma coisa fora do que ela acredita. Porque o partido, na verdade, nada mais é do que uma junção de pessoas que acreditam no propósito daquele partido. Então, assim, se eu faço parte do partido A, eu acredito nas crenças, nos valores daquele partido, que aquele partido ele vai lutar por aquelas crenças e valores que eu estou lá dentro também envolvido. Mas nós estamos falando de pessoas. Então, assim, é difícil agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, a gente sabe disso, mas no meio político isso é muito grave, porque assim, ainda mais nessa questão de descredibilidade que a gente vive hoje. Então, assim, dizer que um partido hoje está... até na verdade hoje não, até o momento das eleições estava
puxando mais pro lado que perdeu. E hoje, o lado que venceu, ele está lá mais próximo. Buscando talvez seu espaço, enfim, eu não sei como, né, no meio político como é que funciona bem isso, mas é estranho, entendeu? Eu acho que isso gera uma descredibilidade. No ponto de vista do senhor, hoje, eu não acho que a nível nacional o partido deu uma sabonetada aí, foi um pouco pro lado, porque hoje o PT está no poder e quis buscar o espaço. Enfim, uma opinião particular, tá? Não, que bom que você trouxe esse assunto, Jonas, porque eu acho que é interessante. Primeiro é o seguinte, como foi, hoje nós estamos vivendo extremos, então é muito difícil você viver hoje um partido de centro. Sim. O Republicanos, ele é um partido que se posiciona de centro-direita. Mas aonde nasceu o Republicanos? Se você resgatar a história do partido, o Republicanos nasceu em 2005 com o José de Alencar, com o ex-ministro Mangabeira Unger e com o senador Marcelo Crivella. Isso. E quem era José de Alencar? Era vice-presidente do Lula, no seu primeiro governo, né? E também no seu segundo governo. Em 2005 a gente está falando já do segundo governo do Lula. Né? Não era o primeiro governo ainda, era o primeiro governo do Lula. Então, o Republicanos, ele nasceu junto com o governo Lula, né? Porque o José de Alencar, um grande empresário, né? Do setor têxtil, especialmente, de Minas Gerais, foi vice-presidente do Lula e ele foi, e até hoje ele é o nosso presidente de honra do Republicano, já faleceu, né? Mas ele é o nosso presidente de honra. Mas o Republicanos, ele sempre se posicionou conservador nos costumes e liberal na economia. Esse sempre foi o posicionamento do Republicanos, independente do governo. Se era o governo Lula, se era o governo Dilma, se era o governo Temer, se era o governo Bolsonaro. Esse é um propósito do partido, então. Esse aí, se você pegar o estatuto do partido, se você pegar o programa do partido, você vai ver que o partido sempre se posicionou conservador nos costumes e liberal na economia, né? Então a gente acredita na livre iniciativa e defende a livre iniciativa do cidadão e tudo mais. Então, no aspecto político, o republicano se posiciona entre centro-direita. Isso não quer dizer que ele não concorde com pautas da esquerda que são essenciais ou necessárias. Agora, quando se trata de costumes, aí vamos falar liberação de aborto, liberação de drogas e outras questão de ideologia de gênero, sim, o partido sempre se posicionou contrário. Mesmo estando lá na essência, quando nasceu no governo Lula, estando com a Dilma, com o Temer, né? A questão, eu acho que é o seguinte, a questão de ser um partido de centro muitas vezes tem essa sabonetada. Exatamente. Tem esse termo popular. É necessário, às vezes. E talvez essa pessoa que está acompanhando esse podcast agora, né? Ela vai dizer assim, mas vocês têm que decidir. Cara, mas o aspecto político do partido é de centro-direita. Sim. Né? Então, aí é uma opinião minha. Os extremos não são bons para ninguém. A extrema-direita ou a extrema-esquerda não é bom para o Brasil. Talvez nós precisávamos sair dessa questão da extrema-esquerda e ir para a extrema-direita. Foi bom para o Brasil, não foi? Mexeu, sacudiu, né? Agora nós voltamos para a esquerda novamente. Não vou aí questionar a questão de urnas e coisa assim, não vou entrar nesse mérito. A verdade é o seguinte, uma coisa que eu digo, o Brasil é maior do que nós estamos vivendo. Exato. O Brasil, ele é maior. E o Brasil é feito por pessoas trabalhadoras, pessoas empreendedoras, pessoas aguerridas, pessoas que enfrentam as adversidades e conseguem superar essas adversidades. Então, eu acho que independente do aspecto político que nós estamos vivendo, nós temos pessoas que querem ver o Brasil dar certo. O Republicanos, nesse momento, na minha opinião, eu acho que ele está permeando ali pelaquela questão de como é que posso dizer, por ser o próprio aspecto político de centro-direita, então não é que ele vai ser totalmente oposição ao governo,
né? O próprio presidente Marcos Pereira... Talvez ele esteja buscando seu espaço lá dentro, até para poder mostrar o seu trabalho. É porque, assim, ó, o que acontece? Como o senhor bem colocou, eu acho que os extremos também fazem com que a pessoa, às vezes, o partido escolheu 10 coisas que sejam... isso aqui tá de boa, eu também votaria assim. Votou uma coisa fora, as pessoas tacam pau, vamos dizer assim, lascam pau ali, fazem... não quero mais, tá? Eu acho que isso ensina muito, eu vejo muitas pessoas que são bem... protestantes nesse sentido, mas tipo assim, hoje, a lei lá não me favoreceu, não sei. Hoje, os extremos que nós estamos vivendo hoje é o seguinte, olha, se eu votei a favor de uma proposta do governo Lula, ninguém queria saber se essa proposta era boa ou não era boa. Exato. Porque foi o governo Lula que propôs, o partido apoiou, então agora... E não é assim, gente. Não é bem assim. O Brasil é maior do que isso. Exato. Então, é bom pro Brasil. Eu passei isso na Câmara de Vereadores, eu fui vereador por 4 anos. Certo? Tá. Nós aprovamos propostas e projetos de lei, especialmente quando se tratava da questão do Criciúma Prévia, aqui do município de Criciúma, né, que eram necessárias serem aprovadas. Sabe o que me enche na política? Posso ser honesto? Claro, sabe certo? Me enche, me dói a politicagem. É o cara jogar pra torcida. Isso. Sabe? Porque ele sabe que as pessoas não vão a fundo procurar entender, ou muitas vezes as pessoas também não querem entender, e aí ele joga pra torcida. Aí cara, o recorte me dói. Pega um recorte, não contextualiza, não bota o que é de fato aquela lei, aquele projeto, e pega só aquela parte que, digamos assim, vai favoritar, vai tipo, né? Ele joga pra torcida, Ele sabe, eu vivi isso na Câmara de Vereadores aqui, mas imagina, a gente vê isso a nível nacional aqui, eu vivi aqui na Câmara, o vereador pegar uma pauta, pegar um projeto, pegar uma pauta e trabalhar aquela pauta como se aquela pauta ele pudesse, no aspecto não é nem questão de orçamento, é de papel de vereador, tá? Ele pudesse legislar sobre aquela pauta, ele não tem. Né? O vereador ele tem questões relacionadas a Estado e governo federal que o vereador não tem como legislar. Sim. Mas aí ele pega uma pauta daquelas e começa a trabalhar como se ele pudesse legislar sobre aquilo e aí apresenta um projeto de lei sobre aquela situação. Aquele projeto de lei ele é inconstitucional porque não tem como o vereador legislar sobre aquilo, mas ele joga para a torcida. Não, eu fiz. Foram os vereadores, foram os outros vereadores, ou foi o governo A, B, ou C que não quis aprovar. Então, tem muito disso. Esse tipo de politicagem que eu acho nojento. Tá? Cara, com a política tu pode ajudar muitas pessoas. Tu pode transformar a vida das pessoas. Tu pode. Quando eu assumi como vereador, eu tive essa liberdade. A igreja me deu essa liberdade de eu assumir uma pauta que não fosse uma pauta exclusiva para defender os interesses da igreja. Não. Então, tanto que eu assumi a pauta do empreendedorismo, da inovação. Eu fui o autor da Lei Municipal de Inovação, que criou o Fundo Municipal de Inovação, que criou o Conselho Municipal de Inovação, o Programa de Inovação do Executivo Municipal. Tanto que muita coisa que hoje nós temos na prefeitura que usa a tecnologia e a inovação para atender o cidadão, partiu daquele projeto de lei. Nós temos hoje o edital do Inova Criciúma, que é o fomento para startups, né, que é recurso do Fundo Municipal de Inovação, que talvez em Santa Catarina seja o único município, talvez até a nível de Brasil, o único município que tem um fundo municipal que aporta diretamente recursos do município em startups para fomentar o surgimento de novos negócios inovadores. Nós estamos no 3º edital. Posso dizer que, como contador em Criciúma, teve uma evolução muito grande realmente de um tempo para cá. A gente tinha muita dificuldade de registrar empresa, era um processo muito burocrático que a gente sofreu. Na época, o senhor estava como vereador logo no começo ali, eu passava muitas das vezes pautas e dizia, meu Deus, não pode, porque a gente está falando de economia, de gerar empresas que vão gerar empregos, que vão fazer a economia girar, e as pessoas não estão conseguindo registrar por causa de burocracia simples, coisas que dá para resolver. Hoje eu posso dizer com orgulho que eu tenho vontade de trazer as empresas todas para Criciúma e eu faço campanha para isso, né? Nós temos clientes a nível Brasil e eu trago eles para cá às vezes quando
dá para fazer um escritório virtual aqui, registra aqui na cidade que aqui as coisas funcionam. Então eu acho que essa evolução realmente, eu posso dizer ao senhor, o prefeito atual e tudo estão de parabéns, porque realmente foi uma grande conquista aí para todos. Eu me recordo quantas vezes o Jonas me mandava mensagem no WhatsApp ou me parava onde a gente estava para conversar, assim, Potelec, eu não estou conseguindo registrar uma empresa, as empresas estão saindo, os meus clientes, eu estou tendo que registrar eles em outro município porque eu não consigo registrar eles aqui em Criciúma. Para começar, a gente tinha lá em 2017 quase 100 dias para registrar uma empresa. Burocracia, né? Então, hoje a gente tem 2 horas, então a gente conseguiu evoluir. Aqui em Criciúma tem a Casa do Empreendedor, né? Que é um projeto aí pioneiro aí também a nível de auxílio para os empreendedores, para os MEIs, né? Dando aquela assistência legal também. Eu acredito que são coisas que mexem com a economia, né? Então, eu acho que a política nesse sentido é importante, como o senhor bem colocou, a politicagem é uma coisa, mas a política nessa questão de realmente entender também as atribuições de um vereador, porque assim, infelizmente a gente não tem uma educação política no Brasil, assim também como não tem educação financeira. Então às vezes esse movimento que gera por conta dessa falta de informação das pessoas, acaba gerando uma mídia muito grande, uma repercussão muitas vezes negativa, em torno de uma coisa que nem era para acontecer. Como o senhor bem falou, por causa que é inconstitucional, a pessoa não entende como é que funciona realmente toda a parte de hierarquia lá dentro da Câmara e tudo mais. Bom, falando um pouco mais até que, inclusive, o senhor ficou vereador, o senhor teve, no caso, nesse tempo todo que está como vereador, agora está como diretor de desenvolvimento econômico, o senhor teve no Vale do Silício, que eu acho que deve ter sido muito bacana, né? Eu particularmente tenho vontade de conhecer. Quando o senhor estava lá, eu estava viajando junto com o senhor lá no Instagram, lá vendo as coisas. Porque realmente são coisas que, quando a gente sai um pouco da nossa casinha, do nosso meio e vai para fora buscar tecnologia, buscar informação, a gente sempre traz algo novo, né? Eu acho que muitas das coisas, assim, acho que essa ideia de que a prefeitura e vocês fizeram de alguma forma de estar lá, o que trouxe, assim, de bom para o nosso município, assim, que foi bacana, que deu uma visão diferente aí? Porque a gente tem visto resultados, graças a Deus, positivos por conta dessas, digamos, pesquisas, desse investimento, vamos dizer assim, né? Isso foi em 2019, eu estava como vereador, a gente tinha acabado de aprovar a Lei Municipal de Inovação, que era de minha autoria, né, a Lei de Inovação, e aí em 2019 nós acompanhamos uma missão técnica ao Vale do Silício, né? Em 2019 passamos uma semana lá no Vale do Silício. Para quem não conhece o Vale do Silício é onde é que estão as maiores empresas de tecnologia do mundo, onde nasceu a HP, onde nasceu a Apple, onde nasceu a Microsoft, né? Todas elas nasceram naquela região ali de São Francisco, na Califórnia, né? Mais especialmente ali em Palo Alto, aquela região ali, nas garagens lá, né? A época de nascer as empresas das garagens, né? E, cara, assim, é fantástico você entender como que funciona todo esse ecossistema e como que é uma das coisas que a gente, que eu presenciei, porque eu tive a oportunidade de estar em 2019 no Vale do Silício, 2021 em Medellín, né, já como diretor de desenvolvimento econômico da prefeitura, 2019 era vereador, agora é diretor, e no início de 2023, ali em março de 2023, eu retornei a Portugal, a gente foi para conhecer o ecossistema de inovação de Lisboa, em Portugal. Bacana. Eu acho que assim, existem alguns pilares essenciais para que um ecossistema funcione e para que isso dê certo. Uma das coisas é a pluralidade de pessoas. No Vale do Silício, em Medellín, e Medellín não tão forte, mas em Portugal, Vale do Silício e Portugal, o número de pessoas de diversos lugares do mundo. Então, pessoas diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes, visões de mundo diferentes, educações diferentes, todos num único local, trabalhando para solucionar problemas. Então, as várias visões de mundo, as várias que possibilitam com que o Vale do Silício hoje seja o que ele é por conta disso. Tem gente do mundo todo. Essa pluralidade, querendo ou não, traz uma riqueza cultural e econômica muito grande, até mesmo para novos projetos, novos investimentos. Acho que abre a visão, né? Eu costumo dizer isso, quando a gente sai um pouquinho da nossa região, que seja em São Paulo, Floripa, ou enfim, qualquer outra cidade que a gente vai buscar um conhecimento, a gente sempre conversa com outras pessoas, porque quando está no nível de pessoas que são né, junto com você ali é uma coisa, mas quando você vai atrás de outras pessoas, buscar conhecimento em outros lugares que você
traz de lá ideias novas, aquela pessoa te dá uma ideia nova, ela te impulsiona, ela te mostra projetos novos que tu pode trazer para sua localidade, para o seu negócio. Eu acho isso muito, muito rico, assim, nessa questão, é um investimento, né? Com relação a essa questão ali ainda sobre política a nível regional aqui em Criciúma, na verdade. Nós estamos aí com um prefeito que está praticamente há 8 anos, é um prefeito que teve aí praticamente uma grande percentual de votos aí no caso, tem uma boa, apesar de algumas polêmicas, mas ele tem bastante credibilidade, bastante, na verdade, aprovação, melhor dizendo, da população. E ele realmente não pode mais se reeleger. Agora nós temos aí dá para contar um pouquinho algum spoiler, alguma coisa em relação ao que vem pela frente, porque eu acredito que hoje é uma das maiores dinâmicas de polêmica que a gente vive hoje no meio político. Quem será o futuro prefeito de Criciúma, né? Então, querendo ou não, é uma coisa que a gente tem uma curiosidade. O senhor talvez no meio político pode contar alguma coisa, spoiler aí pra gente nessa questão. Não sei se tem algum favoritismo, alguma coisa em relação a isso. A gente hoje já ouviu alguns pré-candidatos aí se manifestando, algumas questões, porque já vai ser aí daqui a pouco, né? Então as pessoas já estão meio curiosas para saber, porque até então tinha estava bom, grande parte da população aprovou, votou, mostrou isso nas urnas, e agora meio que estamos à procura de um outro prefeito, vamos dizer assim, né, as pessoas, então... O que eu posso dizer assim, Jonas, se a gente olhar para a questão, existem alguns nomes postos, né, alguns pré-candidatos aí, nomes postos, nós do governo, nós estamos focados em governar ainda, a gente está focado, né? A gente está focado em tanto que o prefeito mesmo na reunião de colegiado, o secretariado, ele falou, gente, nós não vamos discutir política, nós vamos discutir os problemas e as soluções que nós vamos apresentar para a cidade. Nós temos 1 ano e meio de mandato pela frente, a gente precisa focar na cidade. Então, o prefeito Clésio Salvaro, nesse sentido, ele deixou muito claro para o seu colegiado, seus secretários, diretores, né, de que a gente não vai falar de política nesse momento. Aliás, não vamos falar de eleição nesse momento. Né? Por quê? Porque a gente tem uma cidade de 220 mil habitantes, né, que cresce a cada dia, que desenvolve a cada dia, que demanda muitas ações por parte do governo, né, para atender a sua população. Então a gente está muito focado justamente em trabalhar. A gente está lançando agora, vamos lançar aí, não sei quando que essa pessoa vai acompanhar o podcast, mas se não lançou, está sendo lançado, ou se ela depender dela, já lançamos o programa Acelera Criciúma, que é um programa de investimentos de perto de 300 milhões de reais de investimento, né, para os próximos meses aí pela frente. Então, inúmeras obras. Então, a gente está muito focado nessa questão de fazer, de entregar para a cidade aquilo que está proposto, né? O prefeito sempre fala, a eleição a gente vai discutir lá, no momento da eleição a gente vai discutir. Agora, é claro, existem os nomes colocados, né? Eu acho que um fator muito, muito forte vai pesar na eleição é o próprio Clésio Salvaro, o candidato do Clésio Salvaro, o apoio do Clésio Salvaro, né? Porque hoje o Clésio Salvaro, ele tem 90% de aprovação de governo. As pesquisas mostram isso. 90% de aprovação de governo. Então, o candidato apoiado pelo prefeito Salvaro, ele tem um percentual muito grande de possibilidade de ganhar a eleição, de ser o sucessor. Não há garantia de que vai ser o sucessor, mas existe um percentual muito grande. Por outro lado, o que eu percebo, assim, agora percepção minha, né, dentro dos bastidores políticos. Existem vários grupos políticos, né? E o que acontece? Os grupos políticos que não estão hoje no governo, que não estão hoje no poder, vem de repente uma oportunidade, já que não é o prefeito Salvaro o candidato, mas é um outro, né? Vai ter o apoio do prefeito, mas não é o prefeito Salvaro. Os grupos políticos veem de repente uma oportunidade. Opa, peraí, agora está na hora da gente tirar o grupo do Clésio e colocar o nosso grupo para governar a cidade, né? Então, é isso que a gente consegue observar, essa percepção que eu tenho, especialmente. Legal. Para finalizar, né, a nossa entrevista, o nosso podcast, com relação à questão de o Aldinei, né, Potelec, como pastor, como diretor, como político, como um ex-vereador, no caso, e também muito atuante, na verdade, principalmente nessa questão de empreendedorismo e tudo mais. A essência do Potelec. O que o senhor não muda de maneira nenhuma? O que você não muda de maneira nenhuma em relação
ao que o senhor é hoje, independente de tudo que o senhor já viveu, dessa sua trajetória, de tudo isso que a gente conversou agora há pouco, mas que o senhor não abre mão de jeito nenhum? Eu tenho os meus valores bem definidos. Eu chamo de TFDHL. TFDHL. Não, DFD. Deus, família, trabalho, honestidade e lealdade. Legal. Eu não abro mão desses 5 valores. DFTHL. Legal. Deus, família, trabalho, honestidade e lealdade. Eu acho que isso eu não abro mão disso, né? Então, essa é a minha essência. Eu acredito que a pessoa ela precisa ter um ser que ela se apegue, né? Que seja Deus, né? Mas aí eu respeito a opção dela, mas eu acredito que ela precisa de algo que ela possa se apegar, um ser maior, um ser supremo, que ela possa buscar direção, inspiração, força, né? E que, falando agora como pastor, só existe um caminho, uma verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. Então, eu acredito nisso, né? Que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus. Aí ninguém vai chegar a Deus se não for por Ele. Mas como eu falei, respeito a opinião de todos. Essa é a minha opinião, essa é a minha essência. E eu acredito também que o empreendedorismo e a inovação, elas geram oportunidades para as pessoas mudarem de vida, né? Então, esse é o Porto Alegre. Ter esses meus valores bem definidos e essas minhas crenças bem definidas. Quero agradecer ao senhor aí pela entrevista, muito bacana, acho que foi rico em detalhes, de a gente trocar uma ideia, é sempre muito bom. Conhecer melhor o senhor também aqui, acho que todos de alguma forma ou de outra vão ficar felizes com isso também. E quem sabe a gente marca uma outra entrevista, porque realmente foi muito produtivo. Se o senhor quiser deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes. Pena que acabou, né? Mas eu que agradeço, Jonas, a oportunidade de a gente poder aqui conversar, contar um pouco da nossa história, né? Desejo a todos aí sucesso. E se precisarem da gente, estamos à disposição. Obrigado a todos aí por mais esse podcast.